Olá, meus irmãos, que a paz do Senhor Jesus seja com todos. Hoje eu vou comentar com vocês o conteúdo de uma carta, uma mensagem que o pastor Jorge André Souza Lopes, da Igreja Cristã Maranata de Cuiabá, escreveu na tentativa de me ofender. Nessa carta, o pastor André, como nós vamos chamá-lo agora então de pastor André, que foi como ele escreveu no finalzinho da carta dele, ele me chamou de caído, de deficiente, de infiel, de asno, que fala asneira, de cidadão, de coitado, de vencido, de derrotado, esses termos todos aí. Mas por que será que o pastor André ele decidiu me agredir dessa maneira? É isso que nós vamos ver nesse vídeo. Bom, no dia 14 de outubro deste ano, de 2021, eu gravei um vídeo para comentar o conteúdo de uma mensagem do pastor André de Cuiabá. E nesse vídeo eu apresentei uma análise bíblica, eu fiz uma avaliação sobre algumas características de uma mensagem que nós consideramos uma mensagem exclusivista e, por um acaso, quem deu ali esta mensagem foi o pastor André. Mas eu não pretendia fazer uma avaliação do pastor André, até porque o vídeo ele era para comentar a mensagem, e eventualmente ali, é lógico, ele é que era a pessoa que estava apresentando aquela mensagem, mas a mensagem ela é uma mensagem muito semelhante ao que nós ouvimos na Igreja Maranata, tá certo? Então eu apresentei ali algumas considerações, observações, a nossa avaliação bíblica sobre aquela mensagem, e ele respondeu com essas ofensas que eu vou mostrar para vocês, tá certo? E eu vou começar agora examinando então essa carta do pastor André nas suas próprias palavras. Ele disse o seguinte, começou assim: nesse fim de semana viajei pela obra, novos ungidos, batismo ou glória. Irmãos, eu não sou psicólogo, mas essa demonstração assim de vitória, em meio ao caos, ela é bem estranha. Eu costumo perceber isso em algumas pessoas que querem parecer felizes, quando na verdade por dentro às vezes elas estão até dificuldade, bem esmagadas. E isso normalmente acontece com pessoas soberbas, que não querem deixar transparecer as suas fraquezas e tentam disfarçar os seus verdadeiros sentimentos. Então eles usam essas expressões assim de alegria, de vitória, de sucesso, ou glória, aleluia, fiz isso, fiz aquilo outro. Enfim, inclusive eu observo esse tipo de comportamento, às vezes em textos, onde as pessoas usam o tal do kkkk. É lógico, isso fora de um contexto de descontração, de brincadeira e tal. Por exemplo, as pessoas, elas estão ali debatendo uma questão séria, um assunto importante, relevante, e de repente uma das pessoas ela começa com essas expressões kkkk, a impressão que dá é que ela quer parecer que é superior, que está no controle, e que assim age com desprezo e quer debochar das outras pessoas. Foi algo assim que eu percebi logo no início dessa carta do pastor André, com esse glória, vitória, fiz isso, fiz aquilo. Ele começa então essa carta, a meu ver, querendo demonstrar uma superioridade, Provavelmente, eu acredito que é porque, na verdade, ele se sentiu ofendido, desprezado e humilhado pelo conteúdo do nosso vídeo, que analisamos a mensagem dele. Obviamente, ele acabou deixando aí os seus sentimentos aflorarem nessa sua carta, mostrando a sua real situação, a sua incapacidade de fazer uma leitura adequada da nossa crítica, que, como eu falei, não era sobre a pessoa do pastor André, mas sobre os equívocos bíblicos da mensagem que ele apresentou. Mas certamente ele não teve, então, um equilíbrio emocional para lidar com essa nossa crítica e decidiu escrever esta carta com essas ofensas que eu vou contar para vocês. A meu ver também ele não teve equilíbrio espiritual, porque a sua apresentação ela mostra ausência de humildade, ausência de amor e uma reação até mesmo vingativa, chamar de caídos e essas coisas semelhantes. Que eu acho que isso não é nada espiritual, Tudo isso são
características que, a meu ver, eles mostram, inclusive, uma dificuldade espiritual da pessoa. Por quê? Porque um discípulo de Jesus, ele deveria ser humilde, ele deveria expressar amor, e não o ódio, e jamais também buscar vingança dessa forma. A propósito, este vídeo ele não é uma vingança pessoal. Agora eu vou me vingar do pastor André com uma resposta. Nada disso, né? O pastor André ele já escolheu seguir Gedeuti e ter Gedeuti como um padrão de vida espiritual. O nosso propósito, então, é mostrar para as pessoas que ainda estão em condições de raciocinar o resultado da formatação mental produzida nesse ambiente de seita religiosa. E é importante essa reflexão, porque pode haver, sim, pessoas que não queiram esse modelo para suas vidas e precisam, então, saber que há uma saída para se evitar essa formatação das suas mentes, enquanto ainda elas podem fazer alguma coisa, né? Eu digo isso porque, em alguns casos, chega um certo ponto onde a formatação ela já está concluída, né, com sucesso, e essa pessoa ela não consegue mais se livrar desses gatilhos mentais que são implantados em suas mentes, né? Algumas pessoas são até expurgadas do sistema, mas mesmo assim eles ainda passam o resto das suas vidas presas àquilo, querendo voltar, né, como se tivessem sido rejeitadas pelo pai, né, e quer voltar para a casa do pai, umas coisas assim. Então é bem complicado. E nós sabemos que sair desse cativeiro espiritual, mental, é algo muito difícil, né? E às vezes exige até um tratamento de choque. E nós achamos importante, então, avisar, pelo menos as pessoas ainda que não estão com a mente completamente formatada, né, dessas impressões e dessas conclusões, para que a pessoa possa decidir se ela quer ficar ali ou se ela quer sair. Então, apesar de eu transmitir nesse vídeo aqui uma resposta ao pastor André, o objetivo é alcançar as pessoas que querem saber o que é a Maranata e como são os pastores da Maranata, né? Bom, então o pastor André ele continua dizendo o seguinte: e amanhã viajo a trabalho, hoje fico com a família e culto profético à noite. Vejam, irmãos, como é a vida de um pastor da Maranata. Ele passou o final de semana viajando, né, para levar as heresias da Maranata, sei lá, a outras cidades, a outras regiões, não sei. Mas ele já está, inclusive, com uma viagem de trabalho agendada, e o único dia, né, que ele reservou, então, para ficar com a sua família, ele já anunciou que ele tem compromisso na igreja. Viram só? Essa é a qualidade de vida de um pastor da igreja cristã Maranata. Você quer isso para você? Meu irmão, você quer uma coisa dessa para você? A família ela tem tempo mínimo, né, na vida de um pastor da Maranata. E provavelmente nesse único dia que ele vai passar com a família, ele vai estar cansado, certamente ele nem vai conseguir oferecer ali um tempo de qualidade, né, para a sua mulher, para os seus filhos. E, inclusive, vamos imaginar, se ele tem pais vivos, né, provavelmente esses pais não estão nem contemplados nesse pouco tempo livre que o pastor André tem. É possível que seja assim, né? Mas o que é mais impressionante é que eles mostram isso, né, essas atividades com orgulho, como se eles estivessem fazendo algo nobre. Mas essa, na verdade, é uma das principais razões de haver tantos casos de adultério dentro da igreja Maranata, tantos casos de filhos revoltados com seus pais. Muitos crescem e não querem nem saber de igreja mais. E acabam colocando a conta desse desarranjo familiar na pessoa de Jesus, vejam só, né? Que, na verdade, Jesus nunca pediu para o homem viver a serviço de instituição religiosa dessa forma, né? Mas para que o homem fizesse o bem, tivesse uma vida reta, né, arrependida e alinhado com os seus princípios, os seus exemplos. Enfim, o que mais que ele diz? Descobri que não tenho tempo para ficar 1 hora e 30 minutos assistindo um caído e deficiente teólogo interpretar minha mensagem. Devo informar que não é minha, é do Espírito Santo. E só aqueles que têm o Espírito Santo podem entendê-la.
Meu Deus, tem que ter um espírito diferente mesmo para entender essas coisas, né? Irmãos, a expressão caído, ela vem de Gedeuti e da cúpula da Igreja Maranata, que desde sempre trataram as pessoas que se desligam da ICM, né, como caídos, né, uma referência, né, à perda da salvação. Ou seja, para os fundadores da Maranata e também para os professores do Manaim da Maranata, só existe salvação na Maranata. Por isso, qualquer pessoa que venha se desligar da Maranata, eles são tratados como caídos da graça de Deus, ou seja, são pessoas que não podem mais ser alcançadas pela graça redentora de Jesus Cristo. Pode uma coisa dessas? Mas enfim, né? Então, somente o uso dessa expressão, né, caído, já revela que a Maranata é uma seita anticristã, apesar de ter no seu nome, né, a designação cristã, mas realmente é pseudo-cristã, é um falso cristianismo, tá certo? E é exatamente por causa dessas sutilezas que nós não podemos considerar como uma igreja cristã evangélica genuína, mas uma igreja pseudo-cristã, ou melhor, uma seita pseudo-cristã, tá certo? Bom, e quanto à expressão deficiente que ele utilizou, honestamente, eu vi apenas ódio ali, né, do coração dele, né, do pastor André, e um desejo, né, incontrolável de me ofender. Embora eu nem mesmo saiba, afinal, que deficiência é essa que ele está se referindo, né? Ele está dizendo que eu sou deficiente físico, deficiente mental, deficiente intelectual, deficiente espiritual? Nem entendi isso, tá certo? Só sei que ele quis ofender. Mas seja como for, né, é uma expressão de ódio, de desprezo, né, que é algo incompatível com o título que ele recebeu de pastor, tá certo? Mesmo dentro de uma seita. Afinal, chamar uma pessoa, né, outra pessoa de deficiente é algo que não é aceitável nem mesmo no nosso ambiente social, né? Enfim, aí ele diz teólogo e enche de interrogação. Então, como ele nem mesmo me conhece, ele usa essa expressão teólogo com várias interrogações, né, apenas para expressar o seu desprezo não só por mim, mas pela teologia, né? Na verdade, ele aproveita para desmerecer a formação de todos os teólogos, né? Como se isso fosse uma coisa inútil, uma instrução que não serve para nada, que conduz o homem aos desvios das verdades, né, que só eles possuem. Enfim, mas vamos continuar vendo aqui o que ele falou. Descobri que não tenho tempo para ficar 1h30 assistindo um caído e deficiente teólogo interpretar minha mensagem. Devo informar que não é minha, é do Espírito Santo. E só aqueles que têm o Espírito Santo podem entendê-la. Como ele aprendeu na Maranata, né, ele vai dizer que a mensagem dele foi uma revelação do Espírito Santo de Deus. Ora, essa sempre foi a estratégia da Maranata para assim dar aquele ar de autoridade, né, às coisas que eles inventam, né, aquelas heresias que eles colocaram ali para serem seguidas pelos membros da igreja. Dizendo então que vem de Deus, então todo mundo vai aceitar porque veio de Deus, né? Ainda que isso seja totalmente contrário ao que o Espírito Santo de verdade, né, realmente deixou, né, inspirou os escritores e deixou registrado para nós, tá certo? Então, uma revelação do pastor da Maranata vale mais do que aquilo que está na Bíblia, né? Porque eles possuem um Espírito Santo próprio. Já até falei sobre isso, o Espírito Santo é Gedeuti, né, ali dentro, né? E então, isso que o Gedeuti fala vale mais do que o que está escrito na Bíblia. Ele continua dizendo o seguinte: na verdade, ouvi os primeiros 6 minutos que foram suficientes para saber do que se trata. E não posso deixar de fazer esta grande obra. Por que eu deixaria a obra enquanto eu descesse ao vale, né, entre parênteses, internet, para ter com um infiel? Irmãos, incrível, né? Eu já vi isso várias vezes, especialmente nos comentários do canal Maranata Anátema. A pessoa ela nem assiste o vídeo e já vai logo para os comentários para tentar nos ofender ou dizer aquilo que nós devemos ou que nós não devemos fazer.
Eu não sei de onde as pessoas elas pensam que elas têm o direito de dizer aquilo que nós podemos, não podemos fazer. Irmãos, nós somos livres. É lamentável uma coisa dessas, né? E revela o baixo nível de instrução, né? E também um certo desequilíbrio emocional de quem faz esse tipo de comentário. Imaginem os irmãos se nós fôssemos responder, né? Dessa forma que essas pessoas fazem, que o pastor fez, né? Num dos processos que a Maranata moveu contra nós. Então seria assim, ó. Excelentíssimo juiz, eu não li o que a Maranata está pedindo ou querendo, mas mesmo sem ler eu vou dizer, olha, a Maranata ela é uma seita diabólica que deturpa a palavra de Deus, que faz lavagem cerebral em seus membros, que dissemina ódio entre os membros e os ex-membros, que divide a família, né, jogando uns contra os outros, entre essas coisas. Vocês pensam numa coisa dessa, né? Isso seria razoável se sem ler o que a Maranata escreveu eu já fosse, né, tentando agredir e ofender ou dizer as minhas impressões sobre a Maranata? Né? E o juiz, o que vocês acham que o juiz responderia ali tecnicamente neste caso? Será que ele iria aceitar essa minha indignação? Ou ele iria ver, não, o que você falou aqui para contrastar com aquilo que a Maranata apresentou no processo? Isso é que é o fato, irmãos. Isso é um jeito maduro de se responder. Agora, dizer que nem viu o vídeo e já sair fazendo comentário é uma coisa realmente, eu acho, infantil, sei lá, irracional, difícil até de classificar isso, né? Essa história que eu nem preciso ouvir o que ele falou, porque eu já sei o que ele vai dizer, isso é até irresponsável, né? Coisa, como eu falei, coisa de criança, que já teve a mente formatada, né, para ouvir apenas aquilo que vem de Gedeuti e da cúpula da Maranata, né? Vejam que o pastor André ele mostra que a mente dele já está bem formatadinha, né? Porque está bem conformado, inclusive, com a mensagem de Gedeutigueiros, que tem ensinado aos membros da ICM, inclusive para não acessarem as redes sociais, né? As redes sociais de quem critica as doutrinas e as práticas religiosas da Igreja Maranata. Nós queríamos ainda, irmãos, antes de passar agora para orar pelas nossas crianças, queremos recomendar aqui, fazer aqui algumas recomendações por orientação do Senhor, que é o seguinte: não se deve perder tempo, não perca tempo e se desligue dos programas que têm por objetivo destruir a fé. Essa é a primeira recomendação. Uma segunda, consulte ao Senhor se Deus está se agradando de ver a sua mente e até a sua casa dividida e destruída. E uma terceira recomendação, retire a sua participação, exclua os seus nomes desses sites. Muito bem, é uma recomendação que recebemos aqui para transmitir para os nossos irmãos, para os nossos irmãos da igreja. 3 recomendações. Ou seja, na verdade, eles querem o monopólio da informação para os seus membros, né? Para que eles ouçam apenas o que eles têm a dizer. Então, eles não querem que as pessoas ouçam o que os outros têm a dizer. Vamos continuar. Então, ele diz que não pode acessar a internet para ter com um infiel, ou seja, ter ali um contato com uma pessoa infiel. Ora, irmãos, o que é um infiel? Né? Se o infiel é aquele que não é fiel, né? Que não é fiel às heresias ensinadas por Gedeuti e pela Igreja Maranata, né? É uma coisa, né? Agora, se o infiel é quem não é fiel à Bíblia, né? Aí nós temos um problema, eu vou ter que discordar, né? Porque infiel é aquele que despreza a Bíblia e escolhe seguir heresias. Então este é o infiel à palavra de Deus. Agora, ser infiel às doutrinas da Maranata, isso aí merece parabéns, não pode ser fiel mesmo, não pode seguir essas doutrinas, né? O infiel, a meu ver, é quem escreve uma carta para ofender uma outra pessoa, né? Contrariando inclusive o ensinamento de Jesus Cristo. Afinal, Jesus ele nos ensinou a ofender os irmãos, a chamá-los de caídos, de deficientes, né? Ou ele disse que qualquer que se irar contra o seu irmão estará sujeito a julgamento. Também qualquer que disser a seu irmão, racá, será levado a tribunal. E qualquer que disser louco, corre o risco de ir para o fogo do inferno. Mateus 5,
verso 22. Então, quem é, afinal, o infiel à palavra de Deus? Pensem. Mas eu havia esquecido que Gedeuti ensina que todos os que se desligam da Igreja Maranata, eles não são mais irmãos. Né? Então, o texto não vai se aplicar, não é verdade? Eu quero dizer uma coisa para os irmãos. Há uma confusão muito grande entre perdão e consentimento. Quando nós perdoamos, nós estamos perdoando irmãos. O perdão é para irmãos. Os que não são irmãos, que foram nossos irmãos, eles vão se entender com o Senhor. Esse perdão, nós não precisamos de perdoar alguém que saiu. Por quê? Porque é do consentimento do Senhor, o Senhor permitiu. Por quê? Porque não era dos nossos. Então nós temos que ter muito cuidado para não fazer essa confusão. O perdão está conosco, está com sua família, está com seus irmãos. É alguma coisa que o mundo tem de dar as suas soluções. E nós temos o Senhor. Então diz assim, olha, aquele pessoal que saiu tem que ter amor por eles, ficar orando de jeito nenhum. A palavra do Senhor diz assim, nem constais sequer comais. Então, se não são irmãos, então você pode ofender, você pode xingar, você pode maltratar, desprezar, ignorar e tratar também do jeito que você quiser. Não é assim? Seria isso, então? Então, por exemplo, se sua mãe saiu da Maranata, né, e foi para a Igreja Batista, ela não é mais sua irmã em Cristo, tá certo? E você então pode chamar sua mãe de caída, de deficiente, de infiel, né? Sei lá, de qualquer coisa que você quiser. Mas será que Jesus instruiu os seus discípulos a amar somente aqueles que estavam concordando e cooperando com eles? Jesus ensinou isso, irmãos? Certa vez Jesus entrou numa aldeia dos samaritanos, né, com os seus discípulos, e os samaritanos agiram com uma certa hostilidade em relação a eles, porque perceberam que o semblante deles era como quem estava a caminho de Jerusalém. Então, Tiago e João perguntaram a Jesus se eles poderiam então fazer cair fogo do céu para destruir os habitantes daquela aldeia. Mas Jesus repreendeu os discípulos, né? Ele disse que aquele pensamento, né, que veio ao coração de Tiago e João, ele não era compatível com a obra que Jesus estava realizando. Vejam só, né? A obra redentora de Jesus. E Jesus disse assim, vocês não sabem de que espécie de espírito são? Pois o Filho do Homem não veio para destruir a vida dos homens, mas para salvá-los. Lucas capítulo 9, versos 52 a 55. Então, irmãos, a pessoa, né, que for de um outro grupo, que não seja o seu, então, você pode desejar o mal a essa pessoa, orar para Deus destruir essas pessoas. Se você colocar, então, isso na lista de oração, né, vou orar aqui para que Deus, né, resolva esse problema com os meus inimigos, acabe com eles. Irmãos, que coisa esquisita, né? Enfim, tem gente que diz, olha, passa um ônibus em cima dele, Senhor, né? A vontade é que o avião caia, que venha uma doença incurável, né? Às vezes, o irmão diz assim, pois é, Senhor, por que o Senhor não, olha, Senhor, por que o Senhor não amassa esse pessoal todo, está contra nós, né? Não é o que você pensa, todo mundo pensa um pouquinho, mas, Senhor, até quando, Senhor? Olha, eu não quero fazer mal a ninguém, não, viu, Senhor? Mas se um ônibus passasse em cima dele, né? Não é assim. Agora, o que é que o Senhor vai fazer? A gente quer que o Senhor faça uma porção de coisas. Corta o pescoço de um, né? O outro caiu do avião e lá vai. É tudo que você quer. Ele viajou, já caiu o avião. Tá doente, tá mal, tá diabético. Vocês não acham essa mensagem muito parecida com aquela que Jesus reprovou, né? De querer o mal para as pessoas de outros grupos? Enfim. Então, do ponto de vista bíblico, quem é o infiel? Quem é que está realmente avisando do perigo de ser membro de uma seita? Quem é que está apresentando as mensagens que são contrárias àquelas que Jesus ensinou? Enfim, pense aí. E ele continua. Mas confesso que essas coisas me fortalecem
pois o inimigo, ao derrubar um servo dessa obra, o mantém como escravo. Então, Satanás foi quem me derrubou. Irmãos, o que vocês precisam mais para entender que essas mensagens são típicas de seitas religiosas, né? Que são comandadas, obviamente, por um outro espírito que não pode ser o Espírito Santo de Deus. Vejam, irmãos, sair da Igreja Maranata, então, é ser derrubado por Satanás e viver como um escravo do diabo. Olha só que absurdo, irmãos. Experimente dizer isso para qualquer crente, né, que seja membro de uma igreja cristã, evangélica, genuína. Diga isso para um crente qualquer e escute o que ele vai te dizer. Diga isso para o seu filho, para o seu pai ou para a sua mãe, né, que saiu da Igreja Maranata, e que foi para uma outra igreja cristã. Diga que ele foi derrubado por Satanás para viver escravo pelo diabo. Meu Deus do céu. Irmãos, ser escravo do diabo agora, então, é defender o Evangelho de Jesus Cristo. Vocês não percebem nada de errado nessa mensagem do pastor André. Mas ele continua dizendo o seguinte: eles continuam sempre com seus olhos voltados para a ICM, escumando seu ódio. Irmãos, assistam o vídeo em que nós comentamos a mensagem do pastor André e depois compare, né, com a mensagem essa agora do pastor André e com essas mensagens de que GDOT vem desejando a morte dos ex-membros, né? E veja então quem é que está disseminando ódio, tá certo? Vejam aquele vídeo, né, do GDOT dizendo para os membros da ICM nem mesmo comerem com seus parentes que saíram da Igreja Maranata. Então, e vejam quem é que está disseminando ódio, divisão, separação. Vejam as mensagens dos seminários, né, dos últimos seminários da Maranata, que só falam dos ex-membros, chamando esses ex-membros de caídos, de apóstatas, de traidores, de Sambalates, de Tobias, de Judas, de Levita Fujão, né? Então, irmãos, tente perceber, e afinal, quem é que está disseminando ódio, né? Observem esta mensagem do pastor André, né, onde ele está me chamando de caído, de deficiente, de infiel, tá certo? Quem é que está disseminando ódio, irmãos? Por favor, né? Irmãos, só não vê quem não quer. Mas vamos ouvir o que mais ele disse. O ódio os motivam, eles querem destruir a ICM. Pastor André, deixa eu explicar uma coisa muito simples para você, meu querido. Nós não queremos destruir a Maranata, até porque a Maranata ela já está se autodestruindo com essas mensagens aí desses seminários, tá certo? Ela já está se implodindo. Mas veja bem, meu querido pastor, o que nós queremos destruir realmente é a mentira, é o engano, é a falsidade, a hipocrisia, o aprisionamento de mentes. Nós queremos destruir isso, essas cadeias, né, de exploração de pessoas, de disseminação de ódio, né, promovido por quem quer dividir famílias, entendeu? Isso nós queremos destruir mesmo. Agora, se defender a verdade faz a Maranata sucumbir, então é porque realmente não há nenhuma verdade na Maranata, não vai sobrar nada, entendeu? Mas não somos nós que queremos destruir a Maranata. Entenda isso. E ele continua. É isso que lhes é soprado nos ouvidos todos os dias. Por isso, não encontram paz onde quer que estejam. Agora, o pastor André faz uma insinuação para colocar na mente dos membros, né, das pessoas que estão lendo essa carta, que quem sai da Maranata perde a paz. Não sei de onde ele tirou isso. Vejam só que coisa mais sem sentido. Eu, por exemplo, eu saí da Maranata, durmo muito bem, como bem, vivo bem, né? Até aqueles sonhos recorrentes que eu tinha, né, quando eu estava na Maranata, que eu estava muito cansado, desfalecendo, eles sumiram, né? Porque na verdade eles eram sonhos produzidos pelo meu estado de estafa, de cansaço, né? Daquele monte de responsabilidade que estava nas minhas costas, dentro da igreja e no meu trabalho, né? Então, e além do meu trabalho, né, eu tinha na igreja uma vida insana, repleta de atividades que tomavam todo o meu tempo, né, que me esgotavam fisicamente, emocionalmente, chegando ao ponto de me deixar num estado realmente de estafa que
e saíam sonhos à noite, sonhos que eu estava muito cansado, esses são os sonhos recorrentes que eu tinha, né? E além desse estado de cansaço, eu também tinha muito mais preocupação financeira, porque além de eu ter que entregar 10% do meu salário todos os meses para Maranata, para ela mandar lá para o cofre de Gedoti, né? Eu ainda tinha um gasto com combustível, irmãos, absurdo. Até os gastos, né, com revisão de carro eram muito maiores, com pneus, né, eram altos, porque eu sempre tinha que atender igrejas longe da minha casa, né? Tinha que ir de carro todos os dias, né, fazer viagens. Enfim, quando eu olho para trás, eu penso comigo, ufa, nossa, fiquei livre disso, dessa manipulação, desse estresse, dessa brecha, né, que o dinheiro escoava, né, e que não produzia nada, na verdade, só produzia barraco de madeira lá da Maranata e sei lá para onde mais investir dinheiro, para advogado, para processar pessoas, para fazer propaganda. Irmãos, que coisa, você se desgasta para poder mandar dinheiro para uma igreja que você não sabe o que vai fazer com dinheiro. Olha só que absurdo, né? Hoje sim, né, eu tenho muita paz, né? Só de poder sair para passear com a minha família quando eu quiser, ir para onde eu quiser, só de eu poder visitar os meus pais frequentemente, sem ficar preocupado, com horário de culto, com horário de atividade, de reunião, aquele monte de coisa, né? Só de eu poder marcar um passeio de final de semana, né, sem ter de pedir autorização para um pastor, coordenador, né? Irmão, só de eu poder dizer não quando eu quero dizer não. Isso é fantástico, tá certo? É cheio de gente que diz sim quando quer dizer não. Agora, ouvir o pastor André, né, que ele não tem tempo para a família dele, que ele mesmo disse isso, né, que tem um dia só para a família, né, e deixou claro isso no início da carta. Agora, ouvir ele dizer que quem sai da Maranata é que perde a paz, irmãos, que incoerência. Acho isso muito incoerente. A propósito, você sabe onde é que eu estava nesse feriado agora? Do dia 2 de novembro? Eu estava com a minha família lá em Caldas Novas, descansando um pouquinho, comendo bem, dormindo bem, conversando com quem eu gosto de conversar, renovando as minhas energias para retornar às minhas atividades por mais 2 semanas, já que, né, na semana seguinte, né, eu vou com a minha família para Bahia, para passar mais uns dias lá, depois eu vou para Belo Horizonte, e depois eu vou passar o Natal novamente, eu vou para Caldas Novas passar o Natal lá com a minha família em Caldas Novas, né? Depois eu vou para Angra dos Reis, e depois eu ainda vou passar em Itapetininga para visitar a minha sogra. E depois então eu volto para Brasília. Bom, isso realmente é uma coisa que tira muito a nossa paz. Não é isso mesmo, irmãos? É isso mesmo, pastor André? Isso parece ser assim uma vida assim muito sem paz para você? Oh, meu Deus do céu. Mas, pastor André, não se preocupe, porque eu ainda reservo um tempinho para poder alertar as pessoas, né, para que elas não entrem, né, nesse engodo, né, nessa roda viva aí, né, nesse cativeiro da Maranata, tá certo? Já tenho um tempinho para conversar isso com vocês. Faço isso de livre vontade, sem depender de ninguém que vai me dizer o que eu tenho que fazer, o que eu não tenho que fazer. Se eu quiser gravar um vídeo, eu gravo. Se eu não quiser, eu não gravo. Se eu quiser tratar de algum assunto, eu trato. Se eu não quiser, eu não trato. Então, irmãos, não tem ninguém para poder dizer o que eu tenho que fazer, não. Tá certo? E é por isso que às vezes eu até tenho que ser muito enfático, né, com algumas pessoas que nos comentários eles acham que eles podem dizer: por que você não faz isso? Por que não faz? Porque não é da sua conta, meu irmão. Eu faço o que eu quiser do meu tempo. Será que é difícil de entender isso? Tá certo? Eu lamento muito que você não faça o que você gostaria de fazer. Lamento por você, mas, enfim, eu faço aquilo que eu acho que eu tenho que fazer, né? Não tenho máscara de bonzinho para agradar pessoas, né? Hoje eu posso ser exatamente aquilo que eu sou. Eu não preciso de máscara, eu não preciso dizer sim quando eu quero dizer não, né? Se eu quero dizer sim, é sim. Se eu quero dizer não, é não. E ponto final, né? Quantas pessoas que você conhece, irmãos, que querem dizer não, mas dizem sim? Ah, meu Deus do céu, isso sim é uma coisa que tira a paz das pessoas, né? A escravidão, a falta de autonomia, né, sobre a sua própria vontade, né? Foram muitos anos, irmãos, 20 anos, né, baixando a cabeça para uma liderança, né, que uma liderança indigna do meu trabalho, indigna do meu esforço, indigna do meu suor, indigna da minha submissão.
Agora, se você consegue ficar em paz em um ambiente de escravidão, de cativeiro, né, em um ambiente de cerceamento de liberdade, né, que controla o que você pode falar, o que você não pode falar, o que você pode pensar, o que você não pode pensar, né, o que você pode fazer, o que você pode assistir, né, onde você pode ir. Nossa, meu Deus, uma instituição que fica controlando tudo, entendeu? E tem informantes para dizer, estava na praia, andou de bermuda, estava de biquíni. Ai, irmãos. Ah, meu Deus do céu. Né? Se você não sabe o que é ter paz, eu só tenho a lamentar por você. É claro, né, que Jesus ele dá uma paz que independe de circunstâncias. Eu não estou dizendo que, né, o fato das coisas estarem arrumadas, somente assim você vai ter paz. Não, independentemente das circunstâncias. Né? Jesus ele tem a paz que o mundo não conhece. Mas olha só, entenda uma coisa. Tem coisas que nós não temos como evitar. Né? São problemas da vida que nós temos. Agora, tem coisas que você pode evitar, tá certo? Tem coisas que você pode evitar. Então, toda essa confusão aí, irmãos, você pode evitar, tá certo? Isso você pode evitar, né? Bom, imagine só, como é que você já se sentiu deixando de ir a um casamento de um parente seu, porque o casamento foi na igreja católica, né? Você se sentiu bem? Como é que você se sentiu? Se sentiu fazendo a vontade de Deus, desprezando o seu parente? Irmãos, preste atenção numa coisa. Quem vai te socorrer no dia que você estiver em apuros é a sua família. Tá certo? Então não troque a sua família por uma instituição que vai te explorar, que vai te separar da sua família, porque na hora do apuro, essa igreja, seita, aí ela vai tirar o corpo fora, vai excluir você, vai dizer que você está numa dificuldade porque você não obedeceu às orientações, não fez as madrugadas, não foi ao Manaim, né? Vai botar a culpa em você ainda. E nesse seu momento de dificuldade, né? Mesmo que você esteja ali bem enquadrado, né, nessa igreja exclusivista, o máximo que eles vão fazer por você, sabe o que é? É dizer que estão orando por você e fazer aquela visitinha de 5 minutos de vez em quando. Irmãos, não deixe a Maranata te separar da sua família, porque a sua família é que vai te socorrer, que vai te amparar, que vai estar com você em toda a situação. Não é essa igreja não, viu? Tire isso da sua cabeça, não deixe a Maranata separar a sua família, tá certo? Essa igreja aí que só vai ficar cobrando, e no dia que você precisar, ó, pula fora e diz, você é um caído. Preste bastante atenção nisso, tá, irmãos? Isso eu estou falando aí pro bem da sua família, tá certo? Agora, tente viver em paz, sabendo de tudo isso que essa igreja está fazendo. Tente viver em paz com isso, tá bom? Tente viver em paz sabendo que você está desprezando exatamente as pessoas que te amam, as pessoas que vão te socorrer, as pessoas que vão estar contigo até a morte. Né? Fique em paz com isso. Mas vamos continuar ouvindo o que ele disse. Na minha mensagem, eu dei um testemunho. O meu Senhor, onisciente, sabendo que eu iria passar uma luta, despertou 7 irmãos para orar por mim, uma semana antes da dor. Daí vem um cidadão e diz que essas irmãs não foram usadas pelo Espírito Santo, que elas teriam sido usadas pelo inimigo. Faz até uma carinha esquisita aí, não sei nem o que é isso. Já ouvi muita asneira, mas confesso que essa está no topo do ranking. Ah, meu Deus do céu. Aqui o pastor André, ele mostra realmente que ele está muito indignado, muito chateado, né, com a verdade, né? E porque ele acha que eu tenho que acreditar nas histórias que ele conta, não é verdade? Então eu sou obrigado a acreditar nas histórias que ele conta, eu sou obrigado a acreditar nele, especialmente quando eu sei muito bem que ele está apresentando uma mensagem para manipular a mente das pessoas. Assistam o vídeo que eu fiz, né? A ideia é mostrar isso, que as pessoas estão sendo manipuladas, né? Nem é culpa dele, é a cartilha que ele está seguindo, tá certo? E eu deixei isso muito claro, né, em relação a essa manipulação, inclusive na mensagem do pastor André. Agora, se ele não viu o vídeo todo, né, como é que ele vai querer entender o que eu disse? É difícil, não é verdade? E ainda, né, ele ainda quer que eu concorde com ele, que eu acredite no que ele diz. Ora, irmãos, se eu não concordo com ele, ou eu não acredito naquilo que ele fala, e por isso agora então eu sou um asno que está falando asneiras, meu Deus do céu.
Mais uma vez, irmãos, esse homem ele se apresenta como um pastor, mas ele usa uma linguagem para me ofender simplesmente porque eu não acredito no que ele fala, eu sou obrigado a acreditar naquilo que ele fala. É isso. Ora, irmãos, que é isso? Incrível, né? Eu não tenho direito de não acreditar no que ele contou, né? Se eu não acredito, então eu sou um asno, né? Eu estou falando asneiras. Bom, isso é realmente impressionante, né? Ver o nível, irmãos, o nível que chegou os pastores da Maranata. Pelo menos no meu tempo, os pastores eles tinham uma educação, eles tinham bons modos, mas parece que hoje a Maranata ela já está assim tão desesperada, né, por conta do êxodo que está acontecendo, esse êxodo principalmente de pastores, né, que então ela abandonou aquele padrão rígido que ela tinha antigamente. Não se levantava assim qualquer pastor, não é verdade, irmãos? Hoje, quando eu vejo a igreja levantando 500 pastores, e dentro desses 500, um pastor que fica processando irmãos, né, e um outro que está sendo investigado por diversos crimes, e já estava sendo investigado, ou seja, já estava praticando alguns crimes, né, que estão sendo investigados, durante a revelação, irmãos, eu não estou me referindo ao caráter do pastor André, mas o modo como ele usa essas palavras para ofender as pessoas, me chamando primeiramente de caído, depois de deficiente, depois de infiel, e agora me chamar de asno. Irmão, só porque eu não concordo, eu não acredito na história que ele contou. Bom, irmãos, enfim, né? Essas coisas estão acontecendo porque vocês estão em silêncio, tá certo? Vocês não estão demonstrando repúdio sobre esse tipo de coisa. Então vocês ficam calados e aí isso continua se repetindo. Isso não vai parar enquanto você não se levantar e não se posicionar. Tá certo, irmãos? Vejam só o que mais ele diz. É a primeira vez que fico sabendo que o inimigo sussurrou nos ouvidos de alguém, mandando fazer o bem, orar por alguém. Sabe por que essa é a primeira vez que você vê Satanás sussurrando nos ouvidos de alguém, mandando fazer o bem, pastor André? Eu vou dizer para você. É porque provavelmente, você me perdoe, tá? Mas provavelmente, porque ou você não conhece a Bíblia, né? Ou não sabe diferenciar, né, o bem do mal. E eu lamento muito de ter que falar isso para você. Mas você provocou. Veja só, pastor. Afinal, o que é fazer o bem? O que é o bem? O bem é aquilo que você acha que é o bem? Quando Jesus falou com seus discípulos sobre o sofrimento que ele estava por passar, Pedro o repreendeu, né? Ali, não, Senhor, isso não vai acontecer. Aparentemente, isso poderia até ser considerado como um sentimento de amor, né, de Pedro por Jesus, uma expressão de encorajamento do tipo, não diga isso, Senhor, vai dar tudo certo, eles não vão fazer isso com você não, ou alguma coisa parecida, né? Muitas pessoas, quando escutam, por exemplo, alguém que recebeu um diagnóstico de um câncer, por exemplo, né, eles fazem exatamente isso que Pedro fez, dizendo, olha, não, Deus vai te curar, seja forte, o Senhor está com você, vai dar tudo certo, o nosso Deus é maior, você não vai morrer, e assim por diante. A intenção da pessoa é boa, né? Então, certamente quem até está dizendo essas coisas tem um carinho, um amor, quer encorajar, né, aquele que está doente. Mas repare, pastor André, repare o seguinte, né? Jesus, ele olha para Pedro, né, que disse aquelas palavras que aparentemente são boas, e ele diz que Pedro estava sendo usado por Satanás. Jesus, porém, voltou-se e, fitando os seus discípulos, repreendeu a Pedro e disse, arreda, Satanás, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim das dos homens. Marcos capítulo 8, verso 33. Então, pastor André, quem sussurrou no ouvido de Pedro para ele dizer aquelas palavras aparentemente boas? Pastor André, eu até entendo o seu desconhecimento bíblico, e até porque eu sei que na Maranata vocês não precisam conhecer Bíblia, vocês só precisam conhecer as doutrinas da obra, é isso mesmo? Mas neste caso, você nem precisaria de Bíblia
para saber que há várias pessoas que curam invocando espíritos que nós não reconhecemos como sendo do Espírito de Deus. Se você perguntar, né, para qualquer dessas pessoas que foram curadas, né, elas vão dizer que fizeram bem a elas. E quem curou também que estava fazendo bem. Eu sugiro, pastor André, que você assista a sequência de vídeos que eu gravei sobre dons espirituais. E você vai ver diversos relatos de coisas boas, né, de mensagens boas, pessoas relatando coisas que para elas são boas, tá certo? Mas que são operadas por espíritos que nós não reconhecemos como sendo o Espírito Santo de Deus. Então, pastor André, entenda que o fato de você não saber alguma coisa ou de nunca ter visto alguma coisa, isso não significa que essa coisa não exista. Significa somente que você é quem não sabe e que você é quem não conhece. É difícil de entender isso? Mas vamos continuar. Já vi e temos visto muito o inimigo derrubar os incautos nesta hora e aprisioná-los num sentimento de rancor e ódio tão grande que passam o resto de suas vidas espionando a ICM, procurando erros, escândalos, fofocas. Ah, pelo amor de Deus. Oh, meu Deus do céu. Estamos preocupados com as pessoas cativas. Agora o pastor André, ele quer associar tudo aquilo que nós fazemos com a obra de Satanás. Vejam só. Ele não consegue perceber que a obra de Satanás é a obra que ensina que não se deve perdoar. É a obra que ensina que não se deve amar, que ensina que não se deve respeitar quem pensa diferente. A obra de Satanás é aquela que, né, coloca palavras ofensivas na boca das pessoas. Né? Isso ele não consegue ver, tá certo? Interessante que, depois de me chamar de caído, de deficiente, de infiel, de asno, que fala asneiras, né? Ele só consegue ver ódio nos outros. Olha só, que coisa. Essa incapacidade de ver o óbvio, essa incapacidade de olhar para si próprio, de reconhecer a sua própria condição, nós chamamos de cegueira. A pessoa, ela olha, mas ela não vê nada. Mas o pior mesmo é quando a pessoa ela não consegue ver, né? Ela não enxerga, mas ela ainda quer guiar outras pessoas. Isso é que é pior. Jesus disse que antes de nós tentarmos ajudar alguém, né, tirando o cisco do olho de uma outra pessoa, nós temos de tirar primeiro a trave que está impedindo a nossa visão. Ou seja, você não está proibido de ajudar quem tem um cisco no olho, mas antes disso você tem de se certificar de que está enxergando bem. Por quê? Se tem algo que você precisa para ajudar a tirar o cisco no olho de uma outra pessoa, você realmente esteja enxergando muito bem, não é isso? Como que você vai ajudar a tirar um cisquinho do olho de um outro se você mesmo não está vendo bem? É bom lembrar que no tempo de Jesus não havia espelhos como esses que nós temos hoje, perfeitos, né? Então era muito comum você precisar de ajuda de alguém quando você estivesse com um cisco no seu olho, né? Me ajuda aí, fulano, veja aqui, ó, tem aqui um cisco no meu olho, né? As pessoas precisavam dos olhos dos outros para ajudá-los, né? Mas obviamente era necessário que essas pessoas que fossem ajudá-las estivessem enxergando bem. Mas na passagem que Jesus usa essa figura, ele na verdade ele está ali repreendendo os fariseus que estavam reparando nos pequenos detalhes da vida dos outros e se apresentavam como mestres, como guias, como exemplos de conduta moral e espiritual, mas eles não corrigiam as suas próprias falhas. E por isso Jesus então chamou quem procede assim, naquele caso também, né, de hipócritas. É bom deixar claro que Jesus ele não estava proibindo alguém de ajudar outras pessoas, mas ele estava apenas repudiando a hipocrisia dos fariseus, né? De quem aponta para a vida dos outros sem olhar primeiramente para a sua própria condição. Então ele diz, olha, ele está difundindo ódio. Ele não consegue ver o que ele está fazendo. Né? Esse é o caso da declaração do André, né? Ele olha para mim e, generalizando, ele diz que os ex-membros eles estão disseminando ódio, mas ele não tem a capacidade de olhar para ele próprio e perceber
o que ele está fazendo. Não consegue, né? Não consegue. Né? Ele está fazendo exatamente aquilo que ele condena. Segundo Jesus, né, quem aponta a falha nos outros, né, mesmo sendo notórias as suas próprias falhas, isso não é óbvio, né? Isso é uma coisa de pessoas hipócritas. Então, pastor André, se você condena quem dissemina ódio, comece reconhecendo as suas próprias práticas de disseminação de ódio contra mim. Ou você acha, o que é me chamar de caído, de aso? O que você acha que é isso? Pastor, não busque exemplo no Gedeuti, porque Gedeuti já demonstrou que ele não sabe, ele não consegue olhar para si mesmo. Ele promoveu uma rebelião lá na presbiteriana e traiu o próprio pastor, o pastor Sebastião, mas agora ele acusa o pastor Anchieta de ser um traidor. Ele não consegue ver que ele, a condição dele, ele não consegue ver, não consegue enxergar. Ele ficou muito sentido com a Igreja Evangélica Maranata de Portugal, mas ele não percebe que ele fez isso com a presbiteriana, ele não consegue ver, ele não consegue fazer um autoexame, uma autocrítica. Não consegue. Por isso, pastor André, busque exemplos em Jesus e não em Gedeuti, tá certo? Agora, caso você decida ter Jesus, né, por seu mestre, como seu exemplo, né, como o seu padrão de conduta, você vai ter que se desligar da Igreja Maranata, porque a Maranata ela só admite um único mestre. Você sabe quem é, não é? Gedeuti Gueiros. Se você tem dúvida quanto a isso, é só você ver ali o vídeo onde nós estamos comentando o Estatuto da Igreja Cristã Maranata. Nós vamos ver o que mais disse o pastor André. Um sussurro entorpecente que prende estes coitados, vencidos e derrotados num ciclo vicioso de viver de novidades, como os cidadãos atenienses na vista de Paulo. Bom, não vou nem falar dos atenienses, não, porque nem precisa, né? Agora nós recebemos mais alguns adjetivos, né, do pastor André, que diz que somos nós que estamos disseminando ódio. O pastor André, então, agora ele me chama de coitado, coitado, né? Vencido, de derrotado. Então, vamos atualizar aqui a lista de palavras amorosas que o pastor André se dirigiu a mim, né? Então, primeiramente ele me chamou de caído, depois ele me chamou de deficiente, depois ele me chamou de infiel, depois ele me chamou de asno, né, que está falando asneiras, né, no topo do ranking, depois ele me chama de coitado, de vencido e de derrotado. Irmãos, vocês gostariam de ter alguém assim que usa essas expressões para ofender outras pessoas? Vocês gostariam de ter uma pessoa assim como pastor? Isso é ser pastor? Só se for na Maranata, não é mesmo? Por essa carta, eu percebo que não há diferença entre as pessoas que estão fazendo xingamentos nos comentários do canal e o pastor André. É a mesma coisa. Isso explica tudo. Os membros da Igreja Maranata, eles estão se espelhando nesse tipo de líder. E por isso eles estão reproduzindo isso. É isso que a seita está formando. É o resultado, infelizmente. E para fechar com chave de ouro, o pastor André ele se sente em condições de nos dar um conselho. Vamos ver qual foi o conselho do pastor André para mim. Esses deixo o meu conselho de servo. Sigam seus caminhos, se libertem do sussurro da serpente, se convertam e o Senhor lhes dará paz. Maranata, ora vem Senhor Jesus. Pastor André. Bom, ele disse que é um servo, mas servo de quem? De Jesus ou de Gedeuti? Qual o exemplo que ele seguiu e que nós podemos observar nesta carta? A quem o pastor André imitou nessa sua carta? A Jesus ou a Gedeuti? Ao olhar para as palavras do pastor André, eu só consigo ver realmente uma imitação de Gedeuti, não uma imitação de Cristo. Vejam que ele encerra a sua carta insinuando que nós estamos dando ouvidos a Satanás, ao sussurro da serpente. E como se não bastasse essa carta, com esse único propósito de me ofender,
Ele diz que eu tenho de me converter ao Senhor. E eu pergunto, eu tenho de me converter a que Senhor? Ao Senhor Gedeuti? Ah, não vai dar não. Eu já me livrei disso há muitos anos, não posso mais voltar para o jugo de escravidão, né? Essa carta do pastor André aí, com todo respeito, ele está mostrando realmente a quem ele serve. A meu ver, ele é um servo de Gedeuti. Perdoe-me, pastor André, mas eu prefiro ser um imitador de Cristo do que ser um imitador de Gedeuti. Eu prefiro ter Cristo como meu Senhor do que ter Gedeuti como meu Senhor. Se você quer continuar servindo ao Senhor Gedeuti, eu respeito a sua decisão, mas eu não posso aceitar esse seu conselho. Honestamente, eu espero que essa sua carta, pastor André, ela circule ao máximo possível, pois ela mostra exatamente o líder que você é e o que você tem para ensinar para as pessoas aí, nesse ambiente da seita Maranata. Cada um tem o líder que merece, tá certo? Porque estão ali voluntariamente. Então, meus irmãos, se vocês também querem que as pessoas conheçam o tipo de liderança que tem a Igreja Maranata, compartilhe este vídeo com todos os membros e com os ex-membros também da Igreja Maranata, né? Não tenha medo das respostas que as pessoas vão dar para você. Provavelmente eles vão se comportar do mesmo modo que o pastor André, né? Com essas respostas amorosas, né? Enfim. Mas, irmãos, lancem a semente e deixem a germinação com o Senhor. Há pessoas que pensam que é melhor ficar calado, não falar nada, né? Não confrontar o amigo, o parente, tentar ficar orando, né? Embora eu respeite quem pense assim, eu discordo absolutamente dessa posição, até porque os meus olhos não foram abertos somente com a oração, mas teve sim alguém que veio me confrontar, tá certo? No primeiro momento, a reação de qualquer membro da Maranata pode ser até agressiva, mas a semente vai ficar. Tem gente que diz que enquanto estava ali insistindo com algum familiar, com um parente, com um amigo, havia muita resistência, né, muita repulsa, mas quando eles pararam de insistir, quando eles então pararam de mandar mensagens, de tentar falar sobre a Maranata, então de repente a pessoa ela acordou. Mas pense bem, essas pessoas da Maranata elas são orgulhosas, elas são soberbas e elas são altivas. Por isso, enquanto você está falando, mostrando, elas estão resistindo, porque elas não querem admitir que elas estão fazendo um papel de bobo ali dentro, entenderam? Não vai admitir isso, porque isso é humilhante, principalmente para uma pessoa soberba e arrogante. Então, por isso, elas esperam você parar de falar para depois, então, dizer que elas descobriram a verdade sozinhas, né? Sem a sua ajuda. Elas preferem dizer que elas foram visitadas pelo Espírito Santo, né? Foi Deus que abriu seus olhos e as fizeram enxergar tudo sozinhas, né? Então, o que você fez foi inútil, tá certo? Elas vão querer aparentar isso, né? Elas não vão admitir que os seus envios, os seus compartilhamentos, as suas mensagens e as suas intervenções foi que fizeram com que os olhos delas se abrissem, né? Porque isso vai diminuir essas pessoas, eles não vão se sentir bem com isso, né? E o membro da Maranata ele tem pavor de se sentir inferior, de diminuído, né? Mas o fato é que serão exatamente as suas intervenções, as suas mensagens, os seus compartilhamentos, né, os seus alertas que vão levar luz aos olhos dos membros da Maranata. É isso, irmãos. Você tem que entender isso. A mensagem tem que chegar neles. Mesmo que eles nunca venham a reconhecer isso, né, porque são, como eu falei, são soberbos. Saem da Maranata ainda levando essa soberba com eles. Todo membro da Maranata ele foi criado se sentindo superior, uma classe superior. Então, reconhecer que foram ajudados por alguém como você, um caído, sei lá, uma mulher, um ex-membro, isso é muito humilhante para eles. Então, eles vão sair, mas eles vão querer atribuir isso somente a Deus e a espiritualidade deles, que eles conseguiram enxergar tudo sozinho. Então, eles não precisaram de você.
Alguns nem vão citar o seu nome, porque isso vai abalar aquela posição deles de superioridade, de comunhão excepcional com Deus. Alguns vão até continuar defendendo algumas dessas heresias maranáticas, até porque abandonar todo esse conjunto doutrinário herético aí, que tem que ser abandonado todo, se eles fizerem isso, eles vão estar, então, reconhecendo que eles estavam num lugar que não tem nada de Cristo. Como é que eles vão dizer que eles eram tão espirituais, tão abençoados, vivendo uma doutrina toda antibíblica? Então eles não vão reconhecer. Eles vão preferir dizer, né, isso aqui eu aceito, isso não aceito. Irmãos, não aproveita nada, nada, absolutamente nada. Porque é uma seita, porque não foi firmada em cima dos princípios de Jesus Cristo, tá certo? Pense nisso. Enfim, irmãos, é importante, eu vou repetir, vocês estão lidando com pessoas com um alto nível de soberba, né, que está enraizado nos seus corações. Mas não deixe de falar, não deixe de compartilhar mensagens, de alertar as pessoas, de confrontar os seus entes queridos, mesmo que eles, num primeiro momento, eles sejam grosseiros com você. No canal tem mensagens para todas as heresias da Maranata. Compartilhe, irmãos, sem dó, tá certo? Sem dó, compartilhe. Alguns vão dizer que não vão nem ver, eu não vou abrir, que eu não vejo essas coisas desses caídos. Mas, irmãos, vai ficar aqui a pulguinha atrás de uma hora, eles vão abrir. Entenda, irmãos, que o seu parente, especialmente se ele tem algum cargo na Maranata que é superior ao que você tem ou teve, não sei, eles não vão querer se rebaixar, tá certo? Então, muitas vezes, eles não vão aceitar a sua palavra, mas se você mandar alguma coisa que é de uma outra pessoa, pode ser que ele abra. Ele só não quer dar o braço a torcer para vocês, tá certo? Se você disser, eu estou mandando a mensagem de um pastor, talvez ele veja, é difícil, mas talvez ele veja uma hora, ele vai acabar vendo. Agora, ele é muito soberbo para aceitar uma mensagem de alguém que era um ninguém na igreja. Quem você era? Era um ex-membro. Então um ex-membro não chegou a ser nem obreiro, nem diácono. Então eu nunca soube nada. Então eles têm isso, eles têm essa soberba, eles têm esse orgulho, eles precisam de algumas referências. Seus títulos, irmãos, para nós, eles não significam nada. Mas tem essas pessoas religiosas aí que eles precisam disso, né? Quem foi que falou? Foi a Roseli? Então, não. Quem foi que falou? Foi o pastor fulano de tal. Então eles fazem essas diferenças, eles não conseguem prestar atenção na mensagem, mas eles querem saber, afinal, quem é que está falando. Isso é uma bobagem, né? Uma coisa, a gente precisa entender a mensagem, prestar atenção no conteúdo. Nós não podemos, irmãos, aceitar esse tipo de procedimento onde você deixa a mensagem de lado e se foca na pessoa, esquece a pessoa, preste atenção na mensagem, não seja orgulhoso, compartilhe. Mas eu não gosto dele, eu não gosto dela. Irmãos, pense na sua família, pense no seu querido, pense nas pessoas que estão escravizadas, que estão ali, muitas vezes, sendo divididas, tá certo? Compartilhe, irmãos, não pensando que você vai estar ajudando o canal, porque eu sei que tem um monte de gente que não quer ajudar, tá certo? Se for para ajudar, eles não querem. Pense, irmão, se você vai estar fazendo bem para você e para sua família. Porque se você tiver a sua família unida, se você tiver a sua família com você, unida no amor e vivendo o Evangelho de Cristo, independentemente se está aqui, está ali, está lá, denominação A, B ou C, irmãos, isso vai ser fantástico na sua vida, tá certo? Então, não seja orgulhoso, compartilhe. Tem os vídeos do canal, tem de outros canais, tem diversos irmãos, Joaquim, Júnior Magalhães, o Zé Rodrigo, Rodrigo Macaré, tem vários hoje em dia aí, compartilhando, aí não é você falando, aí são outras pessoas falando, tá certo? Irmãos, não dê trégua, enquanto você não mostrar para os seus queridos todas as heresias, os desmandos, as mentiras e as manipulações que ocorrem dentro desses ambientes sectários, não desista, insista, mande vídeos, compartilhe, né? E depois que você, já falei tudo que podia ter falado, a pessoa já sabe tudo, pronto, você já fez sua parte. Agora então você já lançou a semente, deixa a germinação com o Senhor. Fez a sua parte, agora você não mostrou, você não apontou, você não trabalhou, você não insistiu, e aí você quer que a pessoa entenda tudo sozinha? É difícil, irmãos, as pessoas estão com as mentes cativas, presas, elas precisam de explicações, de esclarecimentos. Faça a sua parte, lance a semente e deixe a germinação com o Senhor.
Não ensine para as pessoas que elas podem ficar omissas e silenciosas, esperando em Deus, sem lançar as sementes. Não faça isso. Isso é tudo que o diabo precisa para que nada mude. O diabo ele só quer isso, irmãos, que você fique calado, né? Porque aí ele vai manter o domínio dele. Então você precisa desalojar com a palavra, com o conhecimento, com a informação, tá certo? Com amor, é claro. Então, meus irmãos, se o seu parente ele é muito orgulhoso, insista com ele mesmo assim. Fale tudo que tem que ser falado, diga tudo que tem que ser dito, mostre tudo que tem que ser mostrado e não descanse. Só descanse depois que você já falou tudo que tiver que falar. E aí, na hora certa, a semente vai germinar. Em alguns casos, os orgulhosos eles vão começar a bloquear as pessoas, tá certo? Aí você vai mandar, né? Então o que você faz? Não mande só você. Se você tem outros parentes, outros familiares da sua casa que conseguiram enxergar, peça para todos ficarem compartilhando. Aí eles vão começar a bloquear todo mundo. E na hora que ele bloquear todo mundo, aí ele vai cair na real. Ele vai, puxa vida, realmente, o que eles estavam falando é verdade. Porque, olha, fiquei sozinho, fiquei isolado. Essa igreja realmente, essa seita é exclusivista. Ela divide a família, olha só, estou isolado. Eu agora não posso mais falar com a minha mãe. Eu bloqueei minha mãe, bloqueei meu pai, bloqueei meu irmão, bloqueei meu primo, bloqueei meu tio, bloqueei... Pronto, aí ela vai perceber. Então, irmãos, é isso mesmo. Tem que insistir, tem que mandar mensagem, tem que importunar e deixe que eles bloqueiem. Deixe que eles xinguem, só termine depois que você falou tudo que tinha que falar. Já mostrou? Pronto. Agora, espere a semente germinar. Tá bom? É isso aí. Eu sei que isso pode ser assim difícil de se ouvir e até de se entender, mas é necessário. Se nós queremos resgatar alguém do cativeiro, isso exige posicionamento, isso exige atitude e atividade, ativo, né? Não passivo. Não é ficar esperando. Você tem que orar, claro, ninguém falou que você não tem que orar. Você tem que orar, você tem que pedir para o Espírito operar, mas a sua parte você tem que fazer, tá bom? Não seja omisso, não despreze quem você deixou para trás. Principalmente se você foi um pastor ali dentro, a sua responsabilidade é maior e eu arriscaria dizer que você vai ser cobrado por isso, tá certo? Porque não se faz deixar uma pessoa para trás e sem avisá-la, sem informá-la, sem mostrar a ela, né, o mal que você ajudou a fazer. Olha, seria melhor você realmente fazer a sua parte, no mínimo, informar essas pessoas que você deixou para trás, que você ensinou coisas erradas e que você está disposto a corrigir, tá certo? Mas é isso aí, meus irmãos, eu espero que vocês tenham compreendido esta mensagem, que não tem nada a ver realmente com o próprio pastor André, né, porque o propósito aqui não é atingir o pastor André, mas é atingir as pessoas que estão na Igreja Maranata e que não perceberam o tipo de liderança que eles possuem e onde eles estão sendo, para onde eles estão sendo levados e como vai ficar a mente deles depois que terminar essa formatação, tá certo? É isso aí, que Deus abençoe a sua vida e um grande abraço a todos, até o nosso próximo vídeo.